Graças ao dedo quebrado, eu tenho tido mais tempo para poder ler, rever algumas coisas. E eu tenho relido, né, Paulo Freire, que eu estudei da faculdade, tive uma disciplina sobre ele, li alguns livros. E na época da pedagogia, eu era muito nova, assim, e achei muito lindo, né, muito tocante e muito verdadeiro os livros do Paulo Freire. Só que num dado momento eu comecei a enjoar da forma como era visto como um deus, como algo acima de crítica. E eu estudei numa universidade pública, é bom deixar isso claro. Eu comecei a contestar porque que nós não poderíamos falar de outros autores, tanto quanto era falado do Paulo Freire. E eu fui rebatida dizendo que essa era a política da universidade, que eu deveria me adequar a ela. Ok, fiquei quieta, baixei a cabeça, manda quem pode, obedece quem tem juízo, então fiz isso. Né, ultimamente, né, depois dessa polarização que teve, né, no último governo, nas últimas eleições, e o Paulo Freire foi instituído como patrão da educação brasileira, e o ataque, né, contra o Paulo Freire, falando que ele destruiu a educação no Brasil. Bem, eu fui tentar entender essa situação, e eu vi que ela é muito mais complexa, tá? Eu vou começar com um assunto e depois eu vou ter que fazer um outro vídeo podendo arrematar, e nem assim eu vou conseguir falar sobre tudo, acabar com o assunto, porque ele é muito amplo, ele acontece. Então eu tentei ir para Gênesis, que é ler as obras e ver realmente o que está falando ali. Primeiro, vou falar os pontos positivos que eu achei em Paulo Freire. O método de educação de jovens e adultos é um método muito bom. Gente, desculpa que eu tô com o olho vermelho, que eu tô muito gripada, tá? Então, leva a mão não. Não é maconha não, tá? Então, o método de educação de jovens e adultos é um método muito bom, muito eficaz, foi eficiente, continua sendo. É o que a gente fala que é andragogia. Não foi Paulo Freire que inventou o método de você usar o contexto sociocultural das pessoas para você alfabetizar ou ensinar. Isso já havia teorias nesse sentido, só que Paulo Freire aplicou isso no Brasil, no contexto brasileiro, usando a realidade dos jovens e adultos, pessoas pobres, em que, geralmente pessoas do campo, que ele atua bastante, e isso foi muito efetivo. Então, assim, não tem como a gente, pelo menos na minha opinião, não tem como criticar isso. Eu acho que toda medida em prol da educação, ela é super válida e nós devemos realmente aplaudir. E é muito difícil a gente aplaudir coisas que, quando você já está assim, já tem aquela imagem, aquele preconceito, né? Você não para ler, para conhecer. No resto, o Paulo Freire, ele possui ele é um filósofo, tá? Ele é presidente da filosofia. Em relação à educação, mas a base dele, se você for entender, ele tem um viés socialista. E o socialismo, como nós sabemos de toda a teoria, é um processo até chegar ao comunismo. Então, ele tem essa visão entre opressão, opressor e oprimido, pedagogia da libertação. Há muitas palavras que são bem sedutoras em relação ao amor, ao não autoritarismo, ao diálogo, e isso atrai muito, porque quem já foi vítima de autoritarismo, quem já foi vítima de algum processo violento, discriminatório, que a gente, né, vê no Brasil pessoas sendo excluídas e sofrendo por falta de acesso ao básico, isso realmente nos toca, tá? Só que a gente tem que ir um pouco além, tá? Esse processo que o Paulo Freire fala, em opressor e oprimido, quem é esse opressor? Então a gente precisa entender quem é o seu opressor. Esse opressor é o capitalismo. Tá? Esse opressor não é o patrão autoritário, ou o professor autoritário, ou o pai autoritário.
não é o autoritário em si, não é uma coisa pessoal, é um sistema. Como se todo sistema capitalista ele fosse necessariamente autoritário e opressor e excludente. Ou seja, é como se você colocasse um todo e você fizesse um estigma. E qual é a proposta? A proposta parece algo vago, mas se você for se aprofundar nas leituras, não é. A proposta é a revolução. É a revolução para você ir contra esse sistema, derrubar o capitalismo, derrubar a burguesia e você instaurar o que? O governo do povo, né, que é muito bonito de se falar, que nada mais é do que a ditadura do proletariado. Um problema, senhoras e senhores, é que quando você vai buscar experiências de ditadura do proletariado, eu vou falar aqui de Cuba, que foi um dos países que, quando eu era jovenzinho, eu elogiei muito pela educação. A educação lá é boa, tá? Não vou negar. Lá não tem liberdade, gente. Lá há oprimidos. Na verdade, todos são oprimidos lá. Então, você troca uma opressão por outra. Você troca a opressão daqui em que há contradições, há problemas, por uma outra opressão em que todos precisam viver censurados e ter uma esmola do governo. Só que sem possibilidade de você fazer algo mais. Em Cuba, você... é um pouco complicado, gente, porque a forma como eles fazem a propaganda e a censura lá é muito grande. Então, o acesso que nós temos à realidade de Cuba são daqueles que fugiram já, porque as pessoas fogem de Cuba e eles são perseguidos pelo governo cubano. Então, como é que é um lugar tão bom, que promove a liberdade, que promove o amor, que é tão dialógico, está no sistema em que ele é opressor, não tem liberdade de expressão, em que as pessoas tentam fugir de lá. Assim, eu acho muito complicado. E agora eu entendo. Assim, por que as pessoas falam, o sistema Paulo Freire deu errado, é ruim? Porque isso seduz. Mas ao mesmo tempo você não sabe para onde você está indo. E quando você vai ver o exemplo de lá, é um exemplo muito complicado. Não tem como te fazer uma avaliação. Se você for ler alguma coisa sobre Cuba, na propaganda cubana, que é maravilhoso, é lindo, olha, é o mal Estados Unidos, mas as pessoas elas não têm possibilidade de se expressar, não existe o contraditório, não existe o outro. Assim, aquelas pessoas que falam o que pensam, que são perseguidas. Então, que liberdade é essa? Né? Então, assim, é complicado, gente. Eu vou, no próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Mas acho que de Paulo Freire eu consegui encerrar um pouquinho por aqui. Talvez eu volte só para dar algumas pinceladas, mas o básico aqui é esse, tá certo?